a ideia do bem comum, trabalhar pelo bem comum. Não é só uma coisa, não é só outra coisa. É tudo ao mesmo tempo, ok? Bom, então, falamos, né, da importância, como é que a gente vê a aprendizagem, e agora como que a gente pode, né, trazer isso para uma operacionalização. Então, eu gosto de pensar a empresa, não sou só eu que faço isso, né, como sendo, né, como tendo, melhor dizendo, o seu componente fundamental, os processos. Se você alguma vez parou para pensar qual é o componente da empresa, da mesma forma, né, qual é o componente do relógio? A pulseira, o vidro, não sei o quê, qual é o componente disso, qual é o componente daquilo? Qual é o componente da empresa? Né? Se você fizer esse raciocínio e se aprofundar, você vai chegar a uma conclusão, acredito eu, que os processos são, então, os componentes fundamentais da empresa. E, dessa forma, nós podemos pensar a empresa como uma rede de processos. Né? Então, se eu quero mudar alguma coisa na empresa, onde eu devo trabalhar? Nos seus processos. Tá? Porque o processo, ele é o resultado da articulação de todos os recursos da empresa. Então, por exemplo, capital humano não são as pessoas da empresa. Olha que diferença importante. Capital humano é como a pessoa da empresa se coloca nos seus processos, através de suas competências e seus conhecimentos. O que determina a competência de uma empresa não é o seu computador, é como esse computador é utilizado para realizar os vários processos. Né? E, aliás, eu costumo, para simplificar, né, mostrar assim, quando nós falamos o que é um processo, né, a forma mais simples que eu entendo é o trabalho a ser realizado na empresa. O que é o processo? É o trabalho que nós fazemos. É uma forma estruturada de olhar o trabalho. Né? Então, olhar processo é olhar para onde deve ser olhado. E o interessante é que ele traz toda a riqueza que existe na empresa, nas suas dimensões tangíveis, de materiais, equipamentos, infraestrutura, e na sua dimensão intangível, que é a dimensão humana que existe na empresa. A empresa é um sistema híbrido, tecnosocial. Então, tudo aquilo que interfere na vida humana, interfere diretamente na realidade de qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo. Tá? Então, o processo tem essa vantagem. Ele é um elemento integrador desses múltiplos fatores, dessas múltiplas dimensões. Porque, para lidar com a complexidade, nós precisamos ter elementos que integrem e simplifiquem. Simplicidade no sentido mais alto que a palavra pode ter, né? No sentido de síntese, no sentido de clareza, no sentido de focar o que é essencial. Né? Simplicidade. Então, pensando dessa forma, então, a competência que a gente definiu lá como sendo conhecimentos, habilidades e atitudes, é chamado modelo CHA, conhecimento, habilidade e atitude, né? É também possível de ser entendida, de uma forma mais ampliada, como a capacidade de executar um dado processo. Ou seja, competência e capacidade que se tem para realizar aquilo que precisa ser realizado, o trabalho, de forma a atender a todas as necessidades relacionadas, que envolve questões de segurança, envolve questões ergonômicas, envolve questões tecnológicas, envolve questões de produtividade, qualidade, envolve questões de aprendizagem, envolve questões de motivação, envolve todas as questões. Né? Só que aí, quando a gente chega nesse nível, né, a gente já precisa pensar a competência não só individual, de uma pessoa, mas a competência da organização como um todo, que inclui fatores humanos e fatores estruturais. Então, a isso chamamos de competência organizacional. Para também simplificar, e aí principalmente as pessoas da área de ciências de informação que me
né, que a gente conversou rapidamente, essa figura, ela sintetiza um universo ligado a essas questões de competência, capital intelectual, conhecimento, aprendizagem. Tá? E em que eu ressalto aqui 3 conceitos que nós estamos falando hoje aqui, que é o conhecimento, a competência individual e a competência organizacional. Mas existe essa interação que se dá da forma como está colocado aqui. E aí eu chamo a atenção para vocês de que, nesse primeiro nível, em azul, nós estamos falando do nível no domínio da tecnologia, do tangível, daquilo que se vê a olho nu. Aqui nós estamos falando no domínio do humano, conhecimentos e competências individuais. E aqui, no domínio organizacional, que é o domínio do tecnológico e do social. Tá? E aí, quando nós falamos em aprendizagem, né, nós podemos pensar nesses 2 domínios, né, sendo que o sentido mais usual é esse, o domínio do humano, desenvolvimento de conhecimentos e de competências e interesses. Ok? Bom, com base nisso, como é que a gente, então, gerencia essas mudanças dentro da empresa? Então, se nós entendemos que a empresa é uma rede de processos, então nós podemos pensar que a cada momento, se eu tirar uma fotografia da empresa, eu vou ver uma rede de processos. Então, é o que a gente chama de um estado inicial da empresa. Né? E tem onde eu quero chegar, que é o alvo. Né? Existem princípios para essa caminhada, né? E um processo de condução dessas mudanças. Ok? Esse é um modelinho simplificado, a gente tem até um capítulo de um livro detalhando como é que essas coisas podem ser pensadas. Ok? Então, como é que nós colocamos tudo isso dentro do projeto piloto, com o setor de equipamentos eletromédicos? Então, como também foi dito, em função aí das necessidades importantes da sociedade, essas empresas devem se adequar a essas 2 diretivas europeias e a recém-lançada Política Nacional de Resíduos Sólidos, por uma questão, digamos assim, de mercado. Porque essa inadequação ambiental vai dificultar, e espero, como membro, né, como ser desse planeta, e vai inviabilizar os negócios a médio e longo prazo. Então, a empresa precisa se adequar. Mas a questão, também como foi dito pela Marcela, é que ela precisa se adequar mantendo o seu nível de competitividade frente às demais forças competitivas existentes. Então, como fazer esse caminho? É esse o objetivo do nosso projeto. Né? Trabalhar, desenvolver toda a metodologia, competências, conhecimentos para fazer essa migração. Então, como é que nós fazemos isso? De uma forma muito simplificada. Então, a gente define esse estado-alvo. Então, eu tenho a empresa hoje, né, onde que nós queremos chegar com ela. E isso nós fazemos através, como eu disse, é bem simplificado aqui, através dos processos a serem desenvolvidos. Né? E os 2 principais, na verdade, são macroprocessos, né? Não é um processo simples, é um processo que envolve praticamente todas as funções da empresa, é produzir em conformidade com aqueles requisitos ambientais e um segundo, que é gerenciar a sustentabilidade da empresa. Ok? Tá certo? Então, é isso que nós precisamos desenvolver dentro da empresa. Para tornar isso mais operacionável, a gente faz um desdobramento. O que significa produzir em conformidade com aqueles requisitos? Desenvolver fornecedores, gerenciar... Aqui é materiais livres de substâncias perigosas. Gerenciar os materiais e controlar a produção. Ok. O que significa gerenciar a sustentabilidade da empresa? Triple bottom line. Então, gerenciar o composto de marketing. Então, é uma abordagem mercadológica, está integrada com a questão ambiental. Composto de marketing é pensar produto, como que será o produto, o preço, a forma como ele vai chegar até os vários segmentos de mercado, e que segmentos de mercado são esses.
e gerenciar a integração do sistema de gestão da empresa piloto. Porque é um estado interessante que todas as questões estejam integradas. Então, questões financeiras, questões de qualidade, questões de segurança do trabalho, etc. Isso, para quem conhece, é o que a gente chama de sistema integrado de gestão, né? Mas para que eu desenvolva aqueles vários processos, existe uma série de competências necessárias. Pelo nosso diagnóstico, dessas competências, algumas já existem. As empresas estão aí, competitivas, trabalhando direitinho. Isso é o que falta ser desenvolvido. São as competências que faltam ser desenvolvidas, relacionadas a cada um daqueles processos. Ok? Então, eu vi quais são os processos, quais as competências necessárias, dessas quais as que faltam ser desenvolvidas. Bom, mas a competência é organizacional. Então, quais são as funções que precisam ter determinadas competências? Aqui eu pus alguns exemplos, que é uma lista grande, né? E qual o nível dessa competência? Eu sei falar inglês, mas falar inglês como? The book is on the table ou traduzir Shakespeare? Né? É inglês, mas qual é o nível de profundidade? É aquela terceira coluna. E aí, como nós vamos desenvolver essas competências? Então, são os seus mecanismos, que envolvem cursos presenciais, fóruns de discussão à distância, treino on the job, por exemplo, aquilo lá de gerenciar a sustentabilidade, não dá para ficar dando só curso. A pessoa não vai conseguir. Nós vamos dar curso, nós vamos fazer juntos, com os diretores, para que seja assimilado. Ok? Então, aí a gente tem um plano de desenvolvimento de competência, um plano de aprendizagem que está atrelado aos objetivos de negócio da empresa, considerando, então, necessidades ambientais, necessidades econômicas e as necessidades sociais. Ok? Então, é isso aí. Fiquei no tempo ou não? Nem precisou levantar a plaquinha de fim. Já é. E... Obrigado. E nessas ações, né, por exemplo, nós estamos fazendo isso com 10 empresas. São 10 empresas que fazem parte do projeto piloto. E mais uma série de outras instituições. Assim como no Namitec, que foi falado anteriormente, que envolve 22 instituições distribuídas por todo o território nacional. Tem instituição do Rio Grande do Sul, tem instituição do Amazonas, tem instituição do Pará e assim por diante. Então, num país de dimensão continental como o nosso, no mundo de hoje, principalmente, então, as ferramentas informatizadas são muito importantes. Então, razão pela qual a gente vem trabalhando, liderados principalmente pela Nancy, né, que é uma pessoa formada na área de comunicações sociais e que hoje atua também, é mestranda na área de gestão científica e tecnológica. E esse portal ela vai falar agora e a gente espera que em breve a gente possa disponibilizar aí para todos vocês, que será, então, uma forma para aumentar o nível de interação do nosso grupo com toda a sociedade.